A Júlia Baião, bom dia, Júlia. Enfim, olha, o Rinaldo também já passando por aqui. Já são dezenas, dezenas e dezenas de pessoas que estão nesse momento desejando bom dia e interagindo com todos nós. A Sônia, aprendendo com o Dil Casella, exatamente, sabedoria, humor e amor. Consultor e palestrante. Ô, Sônia, obrigado pela presença. Então, vamos lá, vamos chamar ele que tem experiência de mais de 15 anos. Antes de ser palestrante, foi gestor, foi líder de grandes empresas, grandes corporações. Agora estamos chegando aqui à casa, deixa eu somar aqui rapidamente, a casa de 93 pessoas em todas as redes. Eu preciso que você compartilhe agora. Então vamos compartilhar para receber em alto astral meu amigo Dil Casella. Bom dia, Dil. Bom dia, Franco. Bom dia, pessoal da JFV. Bom dia, amigos do Brasil inteiro, pelo que eu estou vendo, né? Tem gente do Brasil inteiro acompanhando a gente de São Paulo, gente de Minas. Eu aqui, ó, na frente aqui de um quadro de ouro preto, pintado pela minha mãe. Olha aí, fazendo uma homenagem a Minas Gerais. Olha, Ouro Preto, a histórica Ouro Preto. E assim, é uma cidade histórica, né, Dil? E um quadro histórico, foi a sua mãe que pintou. A mãe que pintou, tá aqui, ó, tá aqui atrás. Ela tá vendo a gente, viu, Franco? Tá lá assistindo com a minha irmã. E meu pai também. Todo mundo aqui já te desejando bom dia, viu, Dil? O pessoal te enviando energias incríveis, a Patrícia Marques. Aliás, pessoal, por gentileza, coloquem também a cidade de onde vocês estão falando. Porque o que o Dil disse é um fato. Hoje nós temos aqui pessoas do mundo inteiro, não só do Brasil, pessoas da Suécia, da Itália, que são brasileiros, mineiros, paulistas, paranaenses, né, pernambucanos, que estão morando fora do Brasil. E tem nessa transmissão da JFV um momento, sabe do quê? De interação. Momento de matar um pouquinho de saudade de Ouro Preto, né, da histórica Ouro Preto. Então, olha, tem Contagem, Minas Gerais. Onde mais? Contagem também, Minas Gerais. Quem mais aqui? Olha lá, Contagem! Goleada! Contagem! Quem mais aqui? A Patrícia, uhul! É nóis, Gil! Olha lá. A Sônia de São Paulo, capital, né, falando. Minha amiga Sônia. A Flora de Aracaju, Sergipe. Flora, que é palestrante também. Palestrante. Quem mais aqui? Quem mais? Cadê? O Luiz Fernando, Araraquara, São Paulo. Grande amigo, Luiz Fernando. Muito bem. Rogério Irabira. Ó, o Nordeste aí, embaça. Tá? A Wanda, Contagem. Quem mais aqui? O Luiz Ambiera, de Jandira, São Paulo. Bacana, né? Também. Muito Bom, legal. Muito legal. O Dil, como eu estava dizendo, ele é gestor, foi gestor durante muito tempo de grandes empresas. Então, hoje ele vai nos passar um pouco sobre vendas, humanização, e vai nos contar detalhes de como é possível colocar absolutamente tudo isso em prática nesse momento do quê? Do isolamento, dos novos desafios, das novas necessidades. E é por isso que nós estamos esperando alguns segundos para que você chame a sua equipe. Tanto é importante que nós já estamos com 108 e subindo. E por que está subindo? Por quê? Porque você entendeu o quão importante é essa fala do Dil Casella e você está chamando a sua equipe. Dil, ninguém atinge meta sozinho, Dil. Ninguém bate meta sozinho. Ninguém vende mais sozinho. Ninguém eleva a empresa sozinho, Dil. Exatamente. Dói. Sucesso é dor, como diria um grande amigo nosso. Sucesso é dor. Para a gente atingir o sucesso, dói um pouco, dói na pele, dói na alma, mas a gente tem que buscar. Se a gente não se dispuser a fazer acontecer, a gente não chega a lugar nenhum. Aí, Brasília! Brasília! Aê, muito bem. Ajeita a casa aí, Cláudia. Espírito Santo. Olha lá, Cachoeiro do Itapemirim. Cidade linda. O Vicente, Roberto Carlos. Terra do Roberto Carlos, é verdade. Grandes emoções, Vicente. Muito bom. Dil, vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje?
Bora fazer acontecer. Pode soltar aqui, já começa os slides. Pode, Ó, garoto, já estamos aqui com o slide. Deixa eu ver se eu aprendi a pilotar esse bicho aqui. Bom, antes eu quero agradecer, Dil, mas assim, agradecer muito a sua presença, né? E também agradecer a toda a equipe do BHs. BHs, que é Super Gasbras, que está viabilizando essa nossa transmissão, esse nosso bate-papo, toda a equipe do BH Gás, né, do Super Gasbras, muito obrigado. E para quem ficar até o final da transmissão, tem uma novidade top, uma novidade incrível, uma novidade que eu quero muito, mas muito mesmo, que você que está nos assistindo, olha, é um presentão da BH Gás, é um presentão Super Gasbras para quem ficar até o final da transmissão. Vamos lá, Dil, a bola é sua! Vamos embora, vamos falar de age-to-age, human to human. Ah, coisa boa, hein? De humano para humano. Essa é a minha fala de hoje. Eu quero falar do humano para o humano, porque a humanização potencializa vendas, ela leva as vendas para cima. E é isso que a gente vai falar nessas 3 horas de conteúdo online, né? 3 horas, não assusto vocês, não. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Franco, eu aqui, já continua me vendo? Não tem nenhum terror aí, né? Todos nós aqui estamos te vendo. Muito bom. Bom, você já falou de mim, que sou consultor, que eu já trabalhei no mercado, eu sou engenheiro de formação, olha que interessante, eu sou engenheiro e a minha vida foi muito engraçada, porque quando eu me formei em engenharia foi na época pós-Collor, e não existia, eu queria fazer obras, e na época não tinha como isso acontecer, e eu acabei respondendo, eu já tinha tido uma experiência em vendas na minha vida para a gente pagar a faculdade, para pagar as despesas, vida não é fácil, né? Engenheiro de vendas era o anúncio, e está aí. As vendas entraram no sangue, entrou nas veias e estou aí até hoje. E escrevi esse livro chamado Atitude e Altitude recentemente, já faz um tempinho. É um livro que é uma história que conta sobre liderança, sobre convivência. Estou nas redes sociais, tem um CD gravado com músicas minhas, olha isso, que você pode ouvir nas plataformas, nas principais plataformas de música que tem por aí. Gente, vamos começar a reflexão do age-to-age, da humanização que potencializa vendas, fazendo uma pontuação. Como é que está o nosso, como é que estão os clientes, como é que está acontecendo o comportamento deles? O que eles estão dizendo? Cliente padrão não existe mais. Então ele está dizendo para a gente, olha, não me enxergue como outras pessoas. Eu não sou igual a todo mundo. Eu sou azedo. Ele já está dando sinais de que ele é diferente de outras pessoas. E eu também não sou fiel. Então, isso já são informações que a gente tem que colocar. O cliente não é padrão. Ele não pode ser encaixado colocado na mesma caixinha, um cliente igual ao outro. Não, ele tem que ser visto individualmente. Eles estão cada vez mais exigentes e esclarecidos, é verdade. Eles estão cada vez mais conscientes de preços e de custos. Eles querem qualidade, sempre é verdade. Eles se relacionam em redes, assim como todos nós nos relacionamos em redes. Eles são novidadeiros, acima de tudo. Então, esse conjunto de informações que eu estou passando agora, ele dá o seguinte questão: o lado humano dele, o lado de informações sobre ele, são muito importantes para que a gente tenha uma estratégia para poder atingir esses clientes. E vamos lá, Franco, vamos falar a verdade. É muito legal quando a gente chega, por exemplo, num restaurante e vem um maître ou vem um garçom, um cara especializado, um cara preparado para aquilo, e ele presta uma verdadeira consultoria em gastronomia. Ele explica do que é formado cada prato e tal. Então, ele vai envolvendo a gente com informações. Qualquer informação eletrônica, que mandasse para a cozinha para produzir. Mas esse lado humano, para a gente, para nós, humanos, isso faz muita falta. Na questão da humanologia, isso é uma coisa que eu fiz parte da construção, eu trabalhei nessa empresa. Eu não sei se eu posso falar o nome da empresa. Posso, Franco? Claro! Aliás, é importante que você fale. Será que eu estou... Tô aqui. É importante que você fale o nome da empresa para que os ouvintes que estão hoje nos acompanhando entendam. Eles já te conhecem como palestrante, já te conhecem dos palcos nesses 15 anos. Mas o Dil não tem 15 anos de experiência, o Dil tem mais. E esse mais
por exemplo, de atuação na empresa? Nesse caso, nós estamos falando da Shell. Olha lá. Foi uma consultoria que foi feita na Shell. Shell. Aqui na Shell foi interessante, porque o que aconteceu aqui, Franco? A gente fez um trabalho do atendimento humano nos postos de combustível. Porque o que acontecia? Isso mudou até a nomenclatura do profissional que nos atende, o que a gente chama de frentista normalmente, né? O frentista, aquele frentista, que no passado ele tinha a missão de simplesmente colocar combustível no nosso carro, abastecer o nosso veículo. E quando a gente fazia uma solicitação além, vamos encher o pneu, ver óleo e tal, muitas vezes tinha que partir de nós. Com esse trabalho da humanologia, que foi feito na Shell, e eu fiz parte desse trabalho, isso não faz muito tempo, foi muito interessante que foi dada a ênfase ao lado humano do atendimento, ou seja, a pessoa entra, aquela pessoa que está ali para abastecer, ela tem que receber o cliente de uma forma muito mais humana do que era anteriormente. Então foi feito todo um trabalho de mudança de comportamento, daqui a pouco eu vou falar um pouco em quais aspectos isso aconteceu, né? E o que aconteceu? Essa pessoa deixou de ser frentista. Através do lado humano, ela passou a ser vendedor de pista, não de pizza, de pista. Ou seja, aquela pista de abastecimento, com esse lado humano desenvolvido, ele não ficou mais responsável por somente abastecer. Então, ele começava a oferecer produtos dentro de um lado humano, de receber bem o cliente, de fazer todo um atendimento diferenciado. Ele foi além na busca, na venda de produtos que agregassem mais no cliente. E isso que a gente vai falar ao longo desse tempo que a gente vai estar junto. Porque quando a gente fala de estratégias B2B ou B2C, ou seja, eu atendo o business to business, eu atendo o business to customer, quer dizer, eu atendo o business to business, as empresas, eu atendo o cliente final. Essa relação muitas vezes ficou de uma forma unilateral e só era transmitido para o cliente a coisa que fosse interessante para a organização, principalmente na forma de comunicar. E olha que isso aconteceu carregado muitas vezes de formalidade, de impessoalidade. Então, ou seja, aquela coisa que foi carregada, aquela comunicação que era uma coisa que olhava só a empresa e os interesses da venda, a impessoalidade criou um padrão. Só que aí, o que aconteceu? As empresas passaram a buscar uma diferenciação. Agora, se eu entrego o padrão e se eu busco diferenciação, eu vou ter um choque nisso. E esse choque é que as empresas começaram a entender que, espera aí, eu estou padronizando uma forma de comunicar, uma forma de agir, e na ponta eu estou exigindo uma diferenciação. Tem alguma coisa errada. Isso foi fundamental para a implementação do age-to-age, né? do human to human. Por quê? A emoção é humana. Empresa não tem emoção. Pessoa, sim, tem emoção. Porque as pessoas, de maneira geral, elas querem viver, sentir, elas querem ter experiência. Você vai para um parque temático, você vai buscar experiências. Você vai para uma viagem, as pessoas querem ser incluídas, querem entender. Agora, me fala uma coisa, Franco, até é importante falar disso para você, para quem estiver nos assistindo. Olha que coisa legal o que está acontecendo atualmente nessas manifestações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que as pessoas querem fazer parte de algo muito maior do que elas. Isso é humano. As máquinas não se organizam para isso. Isso é um fator humano para que a gente se diferencie de tudo isso aí. Todo mundo deve estar acompanhando isso que está acontecendo nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no mundo inteiro, e no Brasil também a manifestação. Eu tenho que fazer parte de algo muito maior. E isso faz parte, é uma virtude nossa do ser humano. Está indo bem o ritmo, Franco? Eu estou correndo muito. Excelente o ritmo. E deixa eu te dizer uma coisa: veja como é importante, de tempos em tempos, nós resgatarmos essa ideia. Veja o comentário do Rinaldo Dio. Verdade, a emoção não é de máquina, a emoção é humana. Máquina não tem emoção. Humano. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo, Franco. É isso aí. Vamos mandar para frente aqui mais informação que reforça essa questão. Agora, então, olha, é Rinaldo, né? O rapaz que fez essa observação? É o Rinaldo Paiva. Rinaldo Paiva. Rinaldo, por que gente, então, Rinaldo? Dá uma olhada. A gente não é máquina só de pensar. A gente é máquina de sentir e que a gente pensa.
Então, antes da gente pensar, a gente sente. Isso é fundamental para essa relação age to age, humano para humano. A gente muitas vezes pode ter perdido isso. Quem se lembra dessa cena nesse filme aqui no Exterminador? E a gente chegou à conclusão de que são pessoas que operam máquinas, né? As ferramentas só têm razão de existir para facilitar o cotidiano das pessoas. Essa cena é sensacional no Exterminador do Futuro. Quer dizer, teve toda uma trama toda que as máquinas iriam dominar, mas espera aí, os humanos têm uma situação de coordenar a ação das máquinas. Veja como a emoção é humana, olha que interessante. Hoje em dia, nesse momento de Covid, a gente sai para as ruas usando as nossas máscaras, e muitas vezes a gente tem que, logicamente, a gente tem que obedecer essa distância de 1,5 metro. E eu tenho notado, eu tenho saído em alguns momentos, lógico, eu tenho procurado me resguardar, mas eu saio com o meu cachorro, eu saio para fazer uma compra, assim. E eu percebo que às vezes você está andando na calçada, a pessoa que vem na tua direção, ela muda de calçada para evitar aquela... Porque está todo mundo com medo, está todo mundo afetado com essa questão, né? Agora, as pessoas chegam em casa, e aí o que elas precisam? Elas precisam de gente. Então elas vão lá e ligam uma live. Liga lá Marília Mendonça, liga lá o Lulu Santos, quem quer que seja. 3 milhões de pessoas assistindo, e ela vai lá e tira uma selfie, ela vai lá e posta na rede social. Porque ela tem uma necessidade de humanização. Muito embora esteja em distanciamento social, a relação humana é fundamental. Então, o age to age, ou seja, essa questão de humanização, ela funciona de pessoas para e com pessoas. Não adianta, o B2B e o B2C, ele não sumiu, eu não estou falando que ele tenha sumido, mas o age to age, ele abraça o B2B e o B2C. O humano para humano, ele abraça essa questão do B2B e B2C. O age to age, ele coloca as pessoas interagindo, se engajando e se mostrando, são importantes umas para as outras. Atrás de uma mesa, atrás de um departamento de compras, atrás de um departamento de vendas, atrás de uma relação com diretoria, com lideranças, existe um ser humano. E isso, muitas vezes, eu não quero dizer com isso que nessas épocas a gente esqueceu de fazer, mas a gente muitas vezes, e muitos de nós da área comercial, a gente teve tanta atribuição tecnológica que a gente esqueceu de olhar no olho, a gente esqueceu de se aproximar dos nossos interlocutores e fazerem as coisas diferentes. Então, dizendo que não devemos abandonar as questões tecnológicas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode esquecer nunca de que, além da questão tecnológica, eu tenho que ter esse apelo humano de uma pessoa para outra, esse apelo que faz a diferença nas relações comerciais, nas interfaces de vendas. Isso sempre vai dar uma diferença muito boa. E olha, isso aí que vai criar conexões de pessoas e nas relações humanas. As relações entre as empresas crescem com base na confiança a longo prazo. E eu coloquei um carro ali no cantinho para lembrar de uma história. Meu pai, sempre que vai fazer uma compra de um veículo, ele sempre apela para uma pessoa chamada Eduardo, de uma concessionária X. E por que ele apela ao Eduardo? O Eduardo atende meu pai há pelo menos 30 anos. E o que acontece? Sempre que ele precisa, que ele lembra de trocar o carro, de fazer alguma coisa, de comprar um carro, vender um carro, qualquer coisa, eu vou procurar o Eduardo. Porque o Eduardo passou essa relação humana, ele acolheu o meu pai, ele criou uma corrente rígida de relacionamento. Essa corrente não é frágil ao ponto dela arrebentar e essa relação ficar para trás. Então, essa relação de confiança foi criada de uma maneira muito embasada para que isso continuasse legal. E aí, quando você tem humano para humano, você tem tendências tomadas com muito mais agilidade. Eu tenho uma pessoa que eu confio que está numa interlocução comigo, a decisão é rápida. Quer seja boa, quer seja não tão boa, mas ela é muito rápida, porque eu estou olhando no olho daquela pessoa, sabendo que alguém lá na frente me representa. Essa pessoa que me representa, ela tem um rosto, ela tem uma voz, existe um dono que faz a interlocução entre a minha venda e a venda dela. Legal, Franco? Estou correndo muito ou não? Como é que está aí? Como é que está a minha vida nisso aí? Não, estamos todos aqui atentamente anotando. Eu estou aqui com as minhas anotações aqui, ó, só aproveitando esse conteúdo riquíssimo. Eu
e mais 134 pessoas que estão acompanhando esse super conteúdo. E o pessoal dizendo o seguinte, veja que interessante, Dil, o Júlio vai totalmente ao encontro do conteúdo do Marcos Souza sobre vendas e emoção. Exatamente. Muito bom, eu assisti. Exatamente, faz todo sentido. Faz todo sentido. A venda é emocional. O pessoal todo aqui te parabenizando, dizendo aí sobre a importância desse conteúdo. E mais uma vez, eu peço, né, o Gil só está começando esse conteúdo. Então ainda há tempo de você compartilhar essa transmissão. Você que está pelo YouTube, cola o endereço. Você que está pelo Facebook, compartilha aqui embaixo, ó, aqui embaixo você compartilha e leva esse conteúdo. O Gil já falou, eu já falei, a JFV já comentou com você. Não adianta você querer sozinho ter informação. Ninguém bate meta sozinho. Ninguém desenvolve equipe sozinho. Ninguém cresce a empresa sozinho. A informação tem que ser compartilhada. É isso que o Gil está fazendo. Pessoal, Gil, 30 anos, 40 anos de experiência em grandes corporações, diz assim, a informação é só minha, não vou compartilhar com ninguém, é só meu. Se ele fizer Franco, isso é muito comum, não é? A gente vê pessoas, infelizmente, ainda pensando assim, né, Franco? Eu vejo, às vezes eu me deparo com algumas pessoas que travam a informação, sentam em cima, eu não vou compartilhar, isso vai ficar para mim, só eu tenho essa informação. Isso é uma mente retrógrada, isso é uma mente que não desenvolve, não faz e acontece, né? Exatamente. Então, meu amigo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar essa transmissão. Envia para frente. Envia para frente. Ah, para quem? Para a tua equipe, para os teus amigos, para a tua família. Tem que compartilhar. A informação não é para guardar, a informação é para ser compartilhada. Porque cada um de nós depois gera um conhecimento específico. É isso aí. E vamos fazendo o melhor uso dela, né? O melhor uso dessa informação, ela azeita tudo para que as coisas melhorem. Sem informação, você fica dentro da caixinha, não funciona. Exatamente isso. Vamos lá, Gil, estamos todos nós aqui acompanhando atentamente aquilo que você está nos mostrando. Maravilha. Então, todo relacionamento tem um rosto. Já aconteceu de você estar um rosto, um dono, uma voz, ela se apropria da marca. Eu tinha um primo que atendia aos telefones e falava assim, depois de ter saído de uma organização, eu sou o fulano de tal da empresa tal. Ele já trazia a empresa como sobrenome. Né? E aquilo ali fez com que ele criasse uma consultoria voltada para a empresa que ele atuava anteriormente, e por aí vai. Então, é muito importante, quando eu estou me relacionando com alguém comercialmente, socialmente mesmo, que eu saiba com quem eu estou falando, que eu esteja olhando no olho, no age-to-age, ou seja, de human to human, nos dias de vendas, isso faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu trabalhava com argamassas, eu vendia argamassas no mercado de São Paulo, eu vendi no Rio de Janeiro, vendi em Belo Horizonte, a gente vendia argamassas industrializadas. E posso falar o nome? Vou falar o nome de novo. Eu trabalhava na Qualimassa, né? E a gente vendia argamassas para revestimentos, para assentamento, para contrapiso, em construções grandes. E eu era chamado, é o Dil da Qualimassa. E o Dil da Qualimassa, e era muito legal isso. Quando eu saí, eu soube de alguns amigos que continuaram na organização, eu saí para uma outra organização que tinha um outro desafio, e as pessoas continuavam me ligando, mas cadê o Dil? E o Dil da Qualimassa? Preciso fazer um pedido. Quer dizer, tinha um rosto, tinha um dono do cliente, que representava, um dono que representava a marca o tempo todo. Isso era muito legal. Esse age-to-age cria conexões e aí mostra muitas vezes como que a nossa empresa se comporta em relação ao cliente e não fica só centrada no comportamento do cliente. Isso é muito moderno, essa reflexão. Como é que a nossa empresa está enxergando a relação empresa-cliente e não só, como era antigamente, como é que é o comportamento do cliente na ponta. Eu preciso valorizar como a minha empresa olha para isso. E o melhor exemplo que a gente tem nessas circunstâncias é da Amazon. A Amazon tem 4 pilares que eu coloquei aqui ao lado: obsessão pelo cliente, oferta de melhores preços, melhor seleção de produtos e entrega rápida. Agora,
O primeiro pilar da Amazon é obsessão pelo cliente, mas é uma obsessão de informação, obsessão. Ela chega a perder dinheiro numa negociação, mas deixando o cliente satisfeito. O cliente tem que estar hiper satisfeito, tem que ter uma relação muito boa entre ele e o cliente. Lógico que com isso ele capta dados, com isso ele tira informações para ser usada futuramente. Agora, essa obsessão pelo cliente, volto a dizer, eles chegam a perder dinheiro numa relação dessa. Eles chegam a fazer isso. Agora, cabe aqui uma reflexão também muito interessante. O relacionamento com o cliente, a partir do humano para humano, da relação humana, ela é diferente de amizade. Por favor, não me levem a mal com o que eu estou falando, tá certo? Mas ter um bom relacionamento, ter um relacionamento azeitado, ele tem um limite até o momento da amizade. Quando você se relaciona com o cliente, você se relaciona, isso é bacana, é positivo, é um relacionamento próximo, você mostra a cara, você representa a empresa, a sua voz é a voz da empresa, o seu sobrenome é o sobrenome da empresa, a pessoa sabe que tem do outro lado uma pessoa interessante. Agora, quando isso vira amizade, isso fica perigoso, isso não te dá. Você vai saber com o que eu vou te falar, você talvez esteja entendendo, você que está vendo o nosso evento da JFV online ao vivo. Esse relacionamento ele tem que ser intenso, agora o limite da amizade tem que ser preservado. Não significa que você possa estar frequentando a casa do seu cliente diariamente. Sabe como é que funciona isso? Um churrasco, uma festa eventual até passa, mas com algumas ressalvas. Eu vou contar uma história sobre isso para vocês. Eu atendia uma grande construtora em São Paulo e todas as sextas-feiras eu tinha um almoço com o pessoal de compras de lá. E tinha um dos compradores que era muito meu amigo. Ele se transformou numa pessoa muito amiga. E às sextas-feiras a gente comia o quê? A gente comia um bacalhau e tomava um vinho branco no almoço, naquela época podia. Né? E olha que loucura, isso já faz um tempão. Chegou um momento, num dos nossos almoços, depois do bacalhau, depois do vinho branco, eu puxei a pasta e tirei uma nova, naquela época usava esse termo, mas uma nova tabela de valores de negociação do nosso produto. E aquilo, a pessoa, Walter, o nome dele, ele falava assim, Gil, mas não posso aceitar isso. E empurrava aquela tabela para o lado de cá. E eu falava assim, não, dá uma olhada, eu preciso fazer isso. Não, eu não posso aceitar isso. Você é meu amigo. Aí, meu Deus, eu sou seu amigo, mas eu sou seu fornecedor. Não, você é meu amigo, eu não aceito isso. Ficou aquela situação constrangedora. Então, relacionamento tem um limite muito, é uma linha tênue entre relacionamento intenso e amizade. É claro isso, Franco e amigos da JFV, vocês, aconteceu alguma vez na vida de vocês alguma situação dessa? É constrangedor, né, quando você confunde relacionamento com amizade, e o cliente, principalmente, confunde isso, e o cliente, às vezes, quer tirar proveito dessa circunstância. Exatamente isso. Aliás, pessoal, escrevam, se alguém já passou por isso, que o Gil relatou, escreva aqui nos comentários, né? Escreva nos comentários algo parecido com esse exemplo dado pelo Gil. O Flávio Catoni, empatia em vendas e em tudo na vida, não só em vendas. Exatamente, Flávio, é isso que nós temos que ter. O Rinaldo, procure entender quais são as necessidades do cliente, exatamente isso. Tem mais aqui o Fábio Ortolã. Aliás, o Fábio, Gil, é fotógrafo e dos bons. As minhas fotos todas de divulgação foram feitas pelo Fábio Ortolã. Como humanizar o relacionamento com o cliente no cenário atual, onde tudo é virtual. E mesmo pelo virtual, nós precisamos humanizar. Responde agora ou depois, Gil? É possível. Não, eu só vou fazer um comentário, a gente pode depois falar sobre isso, mas agora falar para o Fábio o seguinte, usando os recursos virtuais, humanizar, quando eu falo olho no olho, não significa que você tem que pegar o carro numa pandemia e visitar o teu cliente agora, não é isso. Mas ali, hoje, inclusive, as pessoas estão muito mais vulneráveis nesse momento de pandemia. Então, a humanização se dá numa quebra dessa relação virtual, muitas vezes com um telefonema, muitas vezes com um WhatsApp pessoal. Agora, eu volto a falar, o pessoal, cuidado para não virar uma amizade que a pessoa confunde as coisas. Tem que ter uma linha tênue naquilo ali. Então, olha, é legal o Paulo falar isso, se limite, Paulo Viana, grande Paulo de Araraquara. Negócios, amizade à parte. Mas, retornando à questão dele lá, é bem isso.
usa os meios virtuais, usa os meios tecnológicos para gerar uma aproximação. Grava um vídeo e manda, e aí, você está bem? Como é que você está na pandemia? E coloca isso de uma forma personalizada. Ô Rodolfo, ô Rodrigo, ô Franco, ô Jair, ô William, como é que você está hoje? Eu vou te mandar um vídeo. Ó, William, um abraço para você, estou com saudade. Pô, se cuida, cara, estou preocupado com você. Isso cria uma humanização. Mas isso tem que ser de fato, né? Não pode ser uma coisa maquiada, porque quando isso fica perceptível do lado do interlocutor, que é uma coisa que não é espontânea, isso pode gerar um mal-estar nessa relação. Legal? Seja sempre genuíno. Genuíno, exatamente. Aqui, Muito bem, muito bem. Está aqui a imagem, voltou, olha lá. Voltou, beleza. Bom, o que funciona no Age-to-Age? Vamos lá. Então, olha aí que foi colocado agora. Seja empático, sinta-se na pele do cliente. E aí gere gatilhos para que novos negócios sejam fechados. Por exemplo, o que significa ser empático? Significa se colocar na posição do teu interlocutor. E se você se colocar na posição dele, aí você pode até enxergar oportunidades de novos negócios, de ampliar resultados, de aumentar o portfólio de vendas. Por exemplo, olha isso aqui. Franco, amigos da JFV, eu estive há um tempo atrás, quando o dólar estava bom, né? Eu fiz uma viagem para a Europa e fui visitar Veneza. Veneza, uma coisa romântica, linda, cheia daqueles becos, cheia daquelas coisas todas, aqueles canais, uma delícia de passeio. Numa daquelas vielas, eu me deparei com uma loja chamada Casella, igual ao meu sobrenome. Casella. Meu Deus. O meu sobrenome é igual dessa loja. Eu fui lá, abri meu passaporte, entrei na loja, cheio de convicção, dizendo para os caras, cara, eu sou um Casella, eu sou brasileiro, olha que honra da gente estar olhando isso tudo aqui, de eu estar me identificando com vocês. Sabe qual foi a resposta do atendente, ou do dono da loja? Esse nome é muito comum no sul da Itália, tem muitos Casella por aqui. Cara, eu falei, mas eu sou brasileiro, eu estou vindo de turismo, fazendo um turismo, e olha só, eu estou me sentindo acolhido pela loja. Cara, esse nome é muito comum aqui. Ele deixou de vender uma série de produtos embalados com etiqueta Casella que eu levaria para minha irmã, para o meu cunhado, para o meu pai, para os meus tios. Eu traria tudo que fosse Casella justamente para isso. Mas ele não se colocou na minha situação. Ele não se colocou na pele de um brasileiro que estava visitando a cidade lá. Ele simplesmente me afastou. Aliás, tem um quê de italiano nisso. O italiano tem essa repulsa, né? Parece que não quer abraçar a gente. Brincadeira disso. Outra estratégia que funciona é o seguinte: seja pessoal, esteja do lado de dentro da organização dele, do lado de dentro do cliente. Quem que é o cliente? Quais são seus nomes? Quais são seus anseios e vontades? Né? Porque as pessoas, elas querem ter uma relação muito mais próxima que isso. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito bacana que eu conheci recentemente, uma pessoa muito legal. Então, estar do lado do cliente, entender quem é o cliente, quais são os seus nomes, quais são as suas vontades. Vamos lá. Isso é uma forma humana de se relacionar. Esse cidadão que está no meio aí do slide é o Buzzarello. O Buzzarello, ele é um consultor, ele é palestrante também, e ele é diretor da construtora Tecnisa. A construtora Tecnisa foi fazer um lançamento imobiliário na região de Perdizes. Um lançamento imobiliário de uma categoria bem bacana, muito bacana, por sinal. E ele me contou e falou, Dil, eu poderia fazer como eu fazia anteriormente. Eu faria um anúncio em revistas, eu faria um anúncio nos jornais, eu lotaria a região de pessoas panfletando o lançamento, nos faróis, etc. e tal. Mas aí ele pensou assim, caramba, eu estou a 700 metros do Allianz Parque. Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, que me dá muita alegria em fazer essa menção, né? Me dá muita alegria mencionar o estádio do Palmeiras. E ele falou o seguinte, eu fui procurar os programas sócio-torcedor Avante. E o que ele fez? Buzzarello fez um negócio fantástico, a equipe da Tecnisa foi um negócio fantástico. Ele fez uma parceria com o Sócio Avante para todos os sócios do clube, sócio-torcedor, e disse que estava lançando um empreendimento ali a 700 metros do Allianz Parque,
Olha aqui a profundidade disso aí, a 700 metros do Allianz Parque. E o que ele faria? Para quem comprasse um apartamento, além do privilégio de estar ali perto do Allianz Parque, ganharia 2 anos de cadeira cativa. Ganharia um tour pelo Allianz Parque, que culminaria com uma visita com a receptividade de vários jogadores antigos do Palmeiras. Ganharia 2 camisas do Palmeiras autografadas com o nome de todos os jogadores do elenco atual. E uma bola autografada com o nome de todos os jogadores. O que aconteceu? Foi um sucesso isso. Foi um sucesso essas vendas, porque ele foi entender quem que era o cliente que poderia se interessar. Quais os nomes que existem nesses clientes? Quais os nomes que estão... Então, os nomes do sócio Avante, né? Ele descobriu quem era e disparou um material, disparou toda uma campanha para essa gente toda, trazendo as pessoas para o lado onde o lado humano, o lado da emoção do time, fez com que ele levasse a comprar um apartamento próximo à região. Sensacional isso, né, Franco? Sensacional essa sacada do Buzzarello, né? Foi sensacional. E humano, muito humano. Absolutamente, só humano. Só humano. Quem que não... Imagina você como São Paulino, Franco, um empreendimento lá ao lado do Morumbi, aquela coisa toda, e com aquela possibilidade toda de você ter uma cadeira cativa, de você visitar. Isso começa a entrar pelo sangue. Meu Deus, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso estar, eu vou estar a 700 metros. Daqui 2 anos eu não vou ter a cadeira cativa, mas eu vou continuar a 700 metros do estádio, do Allianz Parque. Sensacional, né? Ele ainda vende o futuro, né? Imagina você, no seu novo apartamento, colocar essa camisa autografada, enquadrar essa camisa autografada, né, no lobby, na sala do seu novo apartamento. Exatamente. Foi o que ele fez de uma maneira sensacional. E é isso, ele foi um baita sucesso de venda. Quando a gente é autêntico, mais uma estratégia que funciona, a importância de ser autêntico. O cliente precisa ouvir, eu falo com o que ele precisa ouvir, não o que ele quer escutar. Muitas vezes eu tenho uma conversa muito franca com o cliente e apresento resultados com uma linguagem muito mais agradável. E esse é o lado humano da linguagem agradável. Já notou? As empresas de telefonia e as empresas aéreas, elas têm tido, com todo respeito a essa situação da Covid com as empresas aéreas, mas elas têm tido um cuidado com a linguagem, com a forma de abordagem, com a forma de contar com a gente, sempre de uma forma muito mais humanizada. Há um tempo atrás, você se sentava no avião da Gol, por exemplo, e vinha a Cissa Guimarães falando no alto-falante: e aí, tudo bem? Você já apertou seu cinto? Pô, então, espera um pouquinho, aperta o seu cinto, evita, não pense em fumar, não. Olha, faz o seguinte, quando chegar lá em cima, você até pode desatar o seu cinto e ir ao banheiro, mas volta e ata o cinto de novo, beleza? Quer dizer, uma linguagem humana, uma linguagem sem formalidade. Uma outra estratégia que funciona é ser inspirador. E aí eu fiz questão de colocar sem ser chato. Porque tem gente que quer ser inspirador e começa a ser chato ao extremo. E aí acaba tendo o efeito contrário, o tiro sai pela culatra. O ser humano quer, ele quer emoção, mas ele não quer chatice no dia a dia dele. Franco, por que é importante a estratégia A2A, de humano para humano? Porque a empresa... Por quê? Por que será, né? Porque a empresa, ela se diferencia no mercado. As pessoas, elas, apesar de quererem, elas não estão acostumadas com essa abordagem mais humanizada, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está ofertando uma experiência legal. E eu tenho uma história para contar para você aqui muito interessante. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa do atendimento do Google AdWords, Google Ads. Eu estava dando uma equilibrada na minha campanha na época do Google e eu estava dando uma acertada nessa campanha. Ao meu lado, eu estava falando com essa pessoa no telefone fixo. Ao meu lado estava o meu celularzinho ali quietinho ao meu lado ali e tal. E a minha mãe estava me visitando naquele período. Eu morava numa outra cidade também no interior de São Paulo. De repente, o celular da minha mãe começa a tocar desesperadamente, ela me ligando. Aí, poxa, minha mãe nunca me liga, né? Minha mãe, eu tinha falado com ela há alguns minutos, ela ia sair para dar uma volta com o cachorro. Aí eu falei, mas minha mãe me liga, pedi para a pessoa chamar Tiago, espera um pouquinho. Atendi a minha mãe. Quando eu atendi minha mãe, era do hospital, minha mãe tinha caído na rua
tinha machucado o rosto, estava com um cachorrinho no hospital, inclusive, mas ela estava toda machucada, sendo atendida. O Tiago ouviu essa conversa minha com o hospital. Eu falei, Tiago, me desculpe, eu tenho que desligar, eu tenho que correr, minha mãe caiu, eu tenho que ir para o hospital. Cara, fui lá, atendi minha mãe, ela melhorou, ficou internada, foi uma situação delicada, tudo. Dias depois, o que eu recebo? Eu recebo essa caneca do Google. Eu recebo essa caneca aqui e um bilhetinho do Tiago. Eu torço para que tudo não tenha sido nada além de um susto, só um susto. Nós do Google queremos que você se sinta acolhido com essa situação e que você saboreie uma bebida quente da sua preferência na nossa caneca. Cara, eu vou guardar essa caneca para sempre. Imagina uma empresa daquele tamanho, que é a campanha do Dil Casella dentro do Google para uma empresa gigante mundial. Mas o Tiago se preocupou em me mandar uma caneca preocupado com essa situação. Bacana isso, né? Bacana. Lindo, é emocionante, é emocionante. Pois é, mas é uma empresa que busca diferenciação no mercado. Ela está buscando ser diferente do mercado. Olha, além de você se diferenciar com uma estratégia de humano para humano, você consegue, muitas vezes, conquistar clientes devotos. Isso acontece, muitas vezes, com uma linguagem diferente, onde esse cliente devoto, ele se dispõe a pagar até mais caro e obter qualidade no atendimento. Então, esse lance de conquistar novos clientes com a estratégia do humano para humano, muitas vezes faz com que as pessoas, os clientes mesmo, virem promotores das nossas marcas, né? E eu falei, poxa, eu queria exemplificar essa referência do humano para humano, e eu fui buscar um exemplo, aí eu achei no Embaixador. É um bar que tem aqui, lá na Zona Norte de São Paulo. O Embaixador, eles têm uma preocupação em ter uma linguagem, eles não eram assim, mas eles descobriram que essa forma de conduzir a comunicação com o cliente tem que ser uma comunicação que fuja à formalidade. É um bar, é claro. Você não vai copiar, sair da formalidade se você, logicamente, vender produtos hospitalares. Mas olha só a forma de comunicação dele. Por exemplo, nesses anúncios, o do Central ali. E o copiado de hoje é o Bauru do Ponto Chique. Ponto Chique, para quem não conhece, é um grande restaurante de São Paulo. E ele escreveu embaixo, pegamos a receita da Ana Maria Braga e está tudo certo para dar errado, poucas unidades. Quem vê uma comunicação dessa se sente abraçado. Pô, cara, esses caras são muito divertidos, é um bar, legal. Mas eles são muito divertidos, eu quero experimentar isso, eu quero ser parceiro dessa gente. Eles estão sendo humanos. Eu quero ter a coragem de colocar isso aqui. Ó. Sábado faremos o delivery de almoço mais chopp. Aí o cara escreveu no WhatsApp, boa tarde, como funciona o delivery? Boa tarde, você pede, o motoboy leva. Aí ele escreve, nossa paciência, que já não era uma virtude, está se acabando. Isso é sensacional. É uma comunicação humana. Nesse momento agora, esse momento que a gente está tendo agora de pandemia, eles publicaram isso aqui. Pessoal, não percam amanhã minha live ensinando a fazer origami com boletos. Sensacional. Isso entrou em harmonia com as pessoas que estão assistindo. E por aí vai, outras coisas. Eu trouxe aqui, a gente está falando de chopp, eu joguei na internet, tipo assim, compre 3 e leve 4. Eu joguei na internet e o que apareceu foi imagem de pneu. Porra, esse cara é louco! Hoje vamos entregar comida fria e chopp quente. Pô, cara, que loucura isso. Agora, como eu falei para vocês, eles não usaram sempre a mesma estratégia. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês agora, a foto da esquerda mostra como era o começo da casa. Então, a gente coloca cervejas especiais em beer and bacon, we trust, a gente acredita em beer and bacon, tá legal, bacana, legal, uma mensagem, tá. Aí eles mudaram, eu falei, não, eu preciso humanizar, eu preciso me aproximar do meu cliente com a minha linguagem. Então eles mudaram lá o letreiro que fica na fachada, dá uma olhada do lado direito. Atendimento ruim, chopp quente, música brega. A qualquer um que passe, você fala, pô, não vou entrar nesse lugar. Mas, por outro lado, o teu outro fala, peraí, eu quero ver o que acontece dentro desse lugar. Né?
E esses caras estão vendendo agora, na pandemia, o voucher. É um voucher que, pô, os bares fecharam. Como é que eu vou fazer para vender, para garantir o meu sustento nesse momento? Aí eles mandaram lá um voucher que chama Apóstolo, outro voucher que chama Congressista, e o Congressista é uma festa para tantas pessoas, custa 15 mil reais a festa, acho que você coloca 50 pessoas, se não me engano, dentro do lugar dele, e fica lá, fica um voucher de festa de 15 mil reais garantido para o futuro. O Apóstolo é você gasta R$ 1.000 e você tem 1.300 para consumir. Ou seja, você compra o voucher agora, ajuda a manter a casa aberta. Quando a casa abrir lá na frente, está dizendo entrega prevista para julho. Quer dizer, em julho, quando abrir o bar, você tem um consumo reservado com a gente de R$ 1.300. E ainda até fizeram uma brincadeira, já garantiu o seu voucher? Ajuda essa M, que a M ele está se autodenominando de M, porque a gente fala na informalidade. Lógico que você não vai falar que o meu produto é uma M, minha palestra é uma M, eu não vou falar. Mas ele se colocou na situação tão próxima ao cliente dele, ajude essa M, tenha benefícios incríveis. E os caras estão crescendo, os caras estão acontecendo. Sugiro para que vocês conheçam essa casa. Como é que está aí, Franco? Como é que está nosso tempo? Estou preocupado com o nosso tempo agora. Tranquilo, 57 minutos e todo mundo aqui interagindo, dizendo o quanto é significativo, né? O Romeu, fotógrafo, o Romeu também. Romeu Campos, nada se cria, né? Tudo se copia e funcionando. Quem mais aqui? A Adriana, usando o bom humor. Exatamente. Sim, claro. Usando o bom humor. Sempre, sempre com bom humor. Sempre com bom humor e sempre com muita criatividade e inovação. Aliás, será que a nossa audiência sabe a diferença entre ser criativo e inovador? E aí, pessoal? O criativo e o inovador. Qual que é essa diferença? Nos compartilhe. Deixa eu somar aqui. Nós estamos agora com 138 pessoas ao vivo nesse momento. Que honra, que ótimo. Fico feliz com isso. Muito feliz com isso. Então, para a gente ter essa comunicação, a criatividade e a inovação tem que fazer parte do dia a dia. Por exemplo, o criativo. O criativo tem a ideia. O inovador, ele agrega valor a essa ideia. O criativo tem a sacada. Só que muitas pessoas têm a sacada e não colocam isso em execução. Eu trouxe um exemplo para falar disso. Quero apresentar para você o Barranco. Esse é o Barranco. É um bar no barranco. Eu pergunto para vocês, essa pessoa que tirou essa foto foi criativa para tirar essa foto? É um bar? Foi criativo. Nós somos criativos muitas vezes porque por uma questão de necessidade e uma questão de humor. Essa pessoa provavelmente tenha tirado essa foto, essa pessoa tirou essa foto simplesmente para botar numa rede social, fazer uma brincadeira com alguém, quer ser o barranco. Então ele foi criativo, tirou a foto, deu risada, brincou, se divertiu, legal. Mas aí eu quero apresentar para vocês o Barranco 2. Uau, é um bar no barranco. É um barranco, sim, mas é um bar de verdade. Aí você fala assim, essa pessoa, para então fazer o Barranco 2, ela precisa de dinheiro. Eu digo para vocês que não, ela foi inovadora, ela enxergou no barranco uma possibilidade de fazer um bar dela. Mas antes do dinheiro, ela pensou em tudo isso aqui. Ela teve o espírito empreendedor para enxergar aquela possibilidade, então ela foi agregando valor na ideia dela. Ela teve disciplina para organizar as possibilidades dela produzir aquela ideia de verdade. Ela foi buscar conhecimento para que aquela ideia virasse uma inovação. E ela, principalmente, não aceitou aquela voz do julgamento que fica no ombro, falando assim, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Ela não aceita o isso é impossível. Então, quando a gente bota o espírito empreendedor, a disciplina, o conhecimento e não aceita o isso impossível, eu estou com todo o cenário pronto para eu criar uma inovação e agregar valor à minha ideia. Então, é tão importante nas relações humanas eu não ficar só na minha criatividade. É importante a criatividade, é o primeiro passo. Agora, eu ir além de ser criativo para ser inovador. O inovador faz a diferença e agrega valor para os seus resultados. Ok, gente? Agora,
só para fazer uma reflexão do... Existe esse cara que é aquela relação, que por mais que você tente fazer a relação humana, você tem um terrorista do lado de lá. E esse terrorista, eu tenho que agir de uma forma diferente. Eu tenho que transformar... Ele é um verdadeiro homem-bomba, né? Ele vai explodir a qualquer momento. Então, eu tenho que transformar uma objeção que ele tenha a meu favor. E essa objeção eu transformo através de sintonia. E a sintonia no humano para humano, no age to age, na estratégia age to age, ela é fundamental. É aquele momento em que eu acompanho o raciocínio do meu cliente, eu acompanho e aí eu conduzo. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Quando a pessoa tem um raciocínio e eu tenho outro, e eu coloco o meu ponto de vista, eu crio um choque. Agora, se eu acompanho e depois eu conduzo, eu criei uma harmonia nas relações. É como se fosse um passo de dança. É como se fosse um abraço de conforto. E isso faz toda a diferença numa relação humana para humana. Concordam com isso, pessoal que está vendo a gente aí? Concorda da importância da sintonia? É que muita gente fala de rapport, de criar uma forma de proximidade, mas não fala do acompanha e conduz. O rapport significa eu acompanhar. Em relacionamento, isso é muito importante. Quando eu acompanho o meu cônjuge, a minha cônjuge, eu acompanho e depois eu conduzo. Senão gera um choque. Então tem que ter alguém que cede alguma coisa, cede e coloca o ponto de vista. Cede e coloca o ponto de vista. Porque se eu colocar o ponto de vista de uma vez, eu crio uma confusão danada. Concorda, Franco? Exatamente isso. E mais, hein? Tem que ter essa preocupação para alcançar os resultados. E é exatamente o que todo mundo está comentando no nosso chat aqui, né? Concordando com você e mostrando o quanto é importante estar atento a essas dicas. Muito bom, Franco, muito bom. Estamos chegando no final da reflexão aqui. Será que eu fiz bobagem? Aí. Estamos chegando no final da reflexão, onde eu pensei assim, como é que eu deixo uma marca para que as pessoas não esqueçam de tudo que a gente falou? Aí eu falei assim, não, deixa eu criar talvez uma canção ou um pedaço de uma canção que esteja agora na onda ou que tenha sido recentemente uma onda legal e crie essa canção que dê uma energia boa. Aí eu pensei, opa, pegou? Conheço essa música, hein? Conhece, né? Vai Malandra? Será que é Vai Malandra? Aí, como eu tô só com o ukulele hoje aqui, mas essa música não dá para tocar no ukulele, eu pensei em fazer assim: protagonize, potencialize, humanize suas vendas, vai arrebentar. Protagonize, potencialize, humanize suas vendas, vai arrebentar. É isso, para que as pessoas jamais se esqueçam do que a gente falou hoje, que gere um chiclete essa ideia. Protagonizar para potencializar, humanizando a minha forma de vender. Aí eu vou e arrebento. Protagonize, potencialize, humanize suas vendas. Vai e arrebenta. É isso, Franco. É isso que eu tinha para falar com vocês. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Aqui, onde é que está? Será que é mais um? Opa, onde está você? Eu acho que eu travei tudo aqui. Não, tá aqui, nós estamos todos te vendo. Vocês estão me vendo? Estamos, tá aqui. Que eu faço uma coisa dessa. Aí. Isso. Tem até bom. música. Deixa eu tirar a música daqui. Eu esqueci de tirar a música disso aqui. Muito bom. E todo mundo te parabenizando. Olha o Netinho aqui, ó. Parabéns pela mentoria, Dil. E perguntas. Vamos lá para as perguntas. Vamos lá. Se eu conseguir responder. Vamos lá. Como identificar as principais falhas para garantir um atendimento humanizado em excelência? A pergunta do Netinho de Belo Horizonte. Como identificar as principais falhas para garantir um atendimento humanizado com as falhas na gente mesmo? Isso, no nosso atendimento. É importantíssimo. A gente tem que, de fato, olhar para nós mesmos, fazer uma autocrítica e fazer um exercício de humanização com a nossa família, com os nossos amigos. Aí eu vou jogando isso aos poucos para fora dos muros da empresa.
Então, eu tenho que olhar para mim mesmo. Isso é sempre um exercício importante de autoconsciência, de autorreflexão. Há uma autoanálise de como é que eu estou. Beleza, agora como é que eu vou colocar o meu melhor eu? Porque a gente tem a tendência, a gente tem o melhor eu e a gente tem o menor eu. Melhor ou menor? Então, como é que eu coloco para fora o meu melhor para apresentar isso para o cliente? O Netinho já tem um sorriso aí que já ganhou metade da clientela dele, não tenho dúvida disso. Muito bom, Netinho, grande Netinho. Tá aqui o Anderson, Dil, humano para humano, show. Tá aí a Grande brother. Sônia, todo mundo parabenizando. Quem mais aqui? Web e Simas, muito top este ensinamento. Pessoal, só lembrando que daqui a 2 minutos tem um presentaço para você, daqui a pouco. Dil, antes de te agradecer, por gentileza, as pessoas querem saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde que elas podem acessar? Bom, eu estou nas redes sociais, @dilcazella.com.br, não, @dilcazella, Dilcazella com 4 L's, é brincadeira, né? D-I-L-L, Casella com... Bom, você está vendo aí, né? Então, @dilcazella, eu estou nas redes sociais. E tem o meu site, que é www.dill.com.br. Você me acha lá, vê o meu trabalho, conhece tudo. Aí, garoto, é isso aí. Essas são todas as redes sociais, estão todas dessa forma. E o www.dill, com 2ls.com.br, é o meu site onde as pessoas podem interceder, conversar comigo. Nas redes também, eu respondo para todo mundo. Estou muito ativo nas redes aí. Muito bom mesmo. E tem aqui mais saudações, mais cumprimentos. A Selma, valeu, Bom, muito top. O Paulo, lá direto aqui do interior do estado de São Paulo, né, dizendo que aprendeu bastante com você. Quem mais aqui? A nada. Flora Michele. Flora lá do Nordeste, né? O Paulo de Araraquara. A Flora lá do Nordeste. Rinaldo, né? Obrigado, JFV, por nos proporcionar esse conhecimento com o Dil. Quem mais aqui? Parabéns, Dil Casella, excelente assunto. Com certeza ganhamos muito conhecimento hoje. Agora vamos colocar tudo isso em prática. Eu costumo dizer exatamente esse comentário da Joana. Não adianta nada. Se você adquirir esse conhecimento, compartilhe e, principalmente, coloque em prática esse novo conhecimento, senão de nada irá adiantar, de nada irá adiantar. E o pessoal todo citando e lembrando que o Dil Casella estará com todos nós no evento presencial da JFV. O que esperar do Dil Casella nesse evento presencial lá no Hotel Ouro Minas, naquele auditório lindo do Hotel Ouro Minas? O que esperar da sua participação nesse evento, Dil? Muita informação sobre vender e fazer acontecer. Esse é o título da palestra. Vender para fazer acontecer. Quer dizer, eu vou falar muito sobre estruturar as vendas, vou falar do lado humano e, logicamente, que no meio da palestra, em alguns momentos da palestra, a gente vai ter musiquinha, vamos ter intervenções de música, algumas coisas para que as pessoas reflitam e usem a ludicidade, a musicalidade, para que entendam alguns conceitos. Esse é o meu perfil, o meu estilo de fazer. Então, hora eu levo a gaita, hora eu levo o violão, hora eu levo o ukulele, e a gente faz isso. Então, esperem isso, que vai ter esse momento musical também lá com o ukulele. Legal, e esse momento musical vai acontecer no evento, aliás, um evento top, né, da JFV, é o evento do 20º Congresso Nacional de Vendas, o 20º Congresso Nacional de Vendas, e esse congresso que está marcado para o dia 11, né, para o dia 11 de julho, em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, lá em Belo Horizonte. Deixa eu só, antes do Dil se despedir definitivamente, além da presença do Dil Casella, né, outras presenças marcadas neste evento que vai acontecer no dia 11 de julho. Vamos aqui assistir um pouco mais sobre quem estará nesse evento do dia 11. Vem aí, o evento mais esperado do ano em Belo Horizonte. O 20º Congresso Nacional de Vendas.
O encontro que vai reunir os maiores especialistas do Brasil e preparar você e toda a sua equipe para eliminar de vez a concorrência. 6 consultores das maiores e melhores empresas do mundo formam um time que vai ensinar as melhores técnicas e estratégias para você ganhar muito dinheiro em vendas. Gil Casella, com o tema Vender para Fazer Acontecer. Marcos Souza vai nos ensinar como se tornar um vendedor extraordinário. Marcelo Baratella, que vai nos ensinar que meta de vendas só não bate quem não quer. William Caldas, como vender mais utilizando motivação, inovação e atitude. Daniela Augusta e a jornada da experiência do cliente. E Rodrigo Cardoso, que mostrará como tratar e combater objeções. Restam pouquíssimas vagas e você não pode ficar de fora. Reserve hoje mesmo a sua inscrição. Acesse jfveventos.com.br/20congresso ou ligue 31 3283 8804. Grupo JFV Capacitação Empresarial. O seu sucesso passa por aqui. E, portanto, a presença dele, Gil Casella, dessa 20ª edição do Congresso de Vendas aí de Belo Horizonte. Gil, mais uma vez, muito obrigado. Não, com muita honra, vou estar com vocês, com muita honra. Que bom. Sua empresa Deixa eu só parar aqui, pronto, parei o áudio aqui de novo. Então, Gil, vamos lá. Vamos agora a despedida de Gil Casella desta manhã de segunda-feira. Ô, Franco, Jair, pessoal da JFV, todo mundo, os 100 e tantos que tiveram com a gente, quase 200, espero que tenha sido 200. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, quero agradecer a oportunidade de estar passando essas reflexões, espero que tenha sido útil e que isso é uma semente para que a gente possa transformar os nossos resultados para sempre. E convidar as pessoas para estarem em julho com a gente também, porque vai ser um dia inteiro de reflexões, um dia inteiro de mudança de atitude, de comportamento, para construir um resultado positivo. Valeu demais, adorei estar com vocês. A Patrícia está perguntando, esse evento será reconfirmado mais próximo da data devido às regras do Covid? Exatamente, Patrícia. Nós iremos informar todos os seguidores da JFV da confirmação ou não desse evento. Está tudo pronto, né? São pouquíssimas vagas que restam para serem vendidas, mas tudo isso ainda depende da autorização tanto da Prefeitura de Belo Horizonte quanto do Governo Estadual de Belo Horizonte. A JFV, obviamente, tem uma única preocupação com a segurança, com a saúde dos participantes, dos palestrantes, enfim, a sua presença, né, a segurança com a sua presença, você que está aí nos assistindo. E o Jonathan esteve ano passado. Ano passado foi top esse evento. E esse ano será melhor ainda, viu, Jonathan? Melhor ainda este ano. Gil, um forte abraço, obrigado pela participação. Até mais. Muita honra, obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu.